Salmo de número 1. Então, a cada manhã de domingo, nós vamos estar meditando em um salmo. Hoje, começando com a introdução. O livro dos Salmos é um livro composto por orações e cânticos que eram lidos no culto do povo de Israel ao Senhor, em algumas situações específicas, em alguns momentos das festas que foram estabelecidas pelo Senhor para lembrar ao povo de Israel de como o Senhor, com mão forte, os havia libertado do Egito, de como o Senhor, com mão forte, o havia preservado no Egito e o feito habitar em tendas, e da maneira especial como o Senhor sustentou eles, provendo as suas necessidades. Então, cada festa dessa tinha como propósito trazer à memória do povo aquilo que Deus no passado fez pelo seu povo e a maneira como Deus havia cuidado do seu povo até aquele momento, né? Os salmos são expressões de fé dos seus autores. Temos alguns salmos que na sua construção existem aspectos proféticos, mas via de regra eles expressam a maneira como o seu escritor se relacionava com Deus e como ele compreendia esse seu relacionamento e como ele compreendia e a ideia que ele tinha acerca de quem Deus era e como Deus se relacionava com os seres humanos. Por isso, em parte, não podemos utilizar os salmos como doutrina para a igreja, pelo fato de elas serem expressões de fé dos seus escritores e não diretamente, como temos em outros livros, principalmente nos prescritivos, ensinamentos proposicionais de Deus para ordenar a vida da sua igreja e guiá-la no seu caminho. Mas eles servem como referência para nós de expressão de fé e de relacionamento no que diz respeito ao nosso culto a Deus. Então, o Salmo 1, ele diz o seguinte, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amado, nos colocamos mais uma vez diante da Tua Palavra e pedimos que ela nos instrua, Senhor. Que o Senhor, pela Tua Palavra, venha nos orientar, Senhor. Que o Senhor, pela Tua Palavra, venha nos guiar. Que o Senhor, pela Tua Palavra, venha nos fazer, Senhor, ó Deus, compreender mais acerca da Tua vontade e do Teu querer. E que o Teu Santo Espírito, Senhor, aplique a Tua Palavra ao nosso coração. Porque se só aprendermos, Senhor, sem que o poder do Teu Espírito, Senhor, aplique ao nosso coração, ela não poderá, Senhor, de maneira alguma se tornar a vida na nossa vida, Senhor, porque não temos nenhum poder ou capacidade para fazer isso, Senhor. Por isso, vem nos ajudar. Que o Senhor aplique, Senhor, a Tua Palavra no nosso coração. Nós te pedimos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro dos Salmos, basicamente, é o maior livro que nós temos nas Escrituras. São 150 capítulos. Por coincidência ou não, ou direção do Espírito Santo, o livro de Salmos é o livro que está situado naquilo que podemos compreender como centro das Escrituras. Ele se encontra literalmente no meio das Escrituras, que é composta pelos dois testamentos. Nós temos no livro de Salmos, também por coincidência, ou mover o ato inspirativo, o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, tem 176 versículos. Algumas pessoas ficaram até preocupadas, com a leitura bíblica, 3 capítulos por dia durante a semana, 4 capítulos no sábado, e a pergunta era, quando nós chegarmos no Salmo 179? Se prestaram atenção nas leituras que nós fizemos do Pentateuco,
devem ter notado que em algumas leituras de 3 capítulos ou 4 capítulos, nós lemos muito mais de 176 versículos. Então, na verdade, nós já lemos alguns Salmos 119, acompanhado de algumas outras citações e algumas outras referências. Mas também, por outro lado, nós temos no livro de Salmos o menor capítulo da Bíblia. Ele tem 2 versículos, Salmo 117. Então, se por um lado um dia a gente vai gastar mais um tempo por causa dos 176 versículos, por outro lado vai ter dia que a leitura vai ser de flash, ela vai acabar logo. Por quê? Porque nós vamos nos deparar com salmos que tem 6, 5, 4 ou com o menor salmo da Bíblia, que é o Salmo 117 e apenas 2 versículos. No livro de Salmos nós temos literalmente o centro da Bíblia. Pela quantidade de versículos que a Bíblia tem, esse é o motivo pelo qual a gente faz essas contas, não é? 3 capítulos de segunda a sexta e 4 capítulos durante o final de semana, no sábado e domingo, multiplicado pela quantidade de semanas que tem no ano, isso vai dar justamente 1189 versículos, ou capítulos. E aí o que é que acontece? Desses 1189 capítulos, o centro da Bíblia, o versículo que está no meio deles, é justamente o Salmo 118, versículo 9. Eu lembro do livro de Apocalipse, não é coincidência, 7, 4, 3, 2 lá, tudo o número fala por causa da gematria. Mas aqui é interessante, né? Uma Bíblia que tem 1119 capítulos, tem 1189 capítulos, ela tem como seu centro, como versículo central, o Salmo 118, versículo 9. Se você for contar os versículos, você vai parar ali na metade. Então, nesse sentido, nós lemos o maior livro das Escrituras, e o maior livro das Escrituras é devotado ao culto, à vida de oração e à vida de louvor a Deus. Então, ele já começa apresentando o candidato para essa vida. Alguns estudiosos dizem que a introdução dos Salmos ela foi proposital. Antes de dizer como exercer uma vida devocional de oração e louvor a Deus, ele se preocupa primeiro em dizer quem é o candidato a isso. Que tipo de padrão de vida esse candidato deve ter, se de verdade ele quiser que as suas ações ou seu serviço de culto, como nós já vimos há algumas semanas atrás, a sua liturgia de culto, o seu serviço religioso prestado através do louvor, através da oração, através do aprendizado das Escrituras e do ensino das Escrituras, seja aceito por Deus. Isso é uma marca no Antigo Testamento, é uma marca do Novo Testamento. Se a nossa vida fora do ambiente do culto, da reunião, da assembleia, não reflete os padrões do reino de Deus, de nada adianta aquilo que nós oferecemos nesse momento, porque Deus não o receberá. Então nós temos várias passagens do Antigo Testamento em que Deus confronta o povo de Israel justamente porque eles estavam se enganando, pensando que a participação nesses momentos litúrgicos validava a bênção de Deus, ainda que nos outros momentos eles fossem povo de Deus mais ou menos, né? E aí nós nos deparamos com situação em que Deus, como no Salmo 58, o povo passando na cara de Deus, Deus, nós fazemos jejum e o Senhor não nos abençoa, a gente passa fome e o Senhor não nos abençoa, e Deus tem que dizer para ele que ele tinha nojo quando o povo dele se reunia para jejuar e orar, esperando que Deus os abençoasse somente porque eles separaram um momento para se afligir e passar fome. O restante dos outros momentos, o restante da sua vida, eles não mantinham o mesmo nível de consagração que eles mantinham naquele momento. Então, nesse sentido, Deus rejeitava a oferta deles, rejeitava a oração deles, rejeitava os louvores deles, rejeitava o jejum deles. Isso foi aproveitado por Jesus Cristo no Sermão do Monte, quando ele confronta os judeus no que diz respeito a se utilizar da esmola, da oração e do jejum para autoexaltação diante dos outros. Então, existe uma série de circunstâncias que são produzidas pela nossa natureza pecaminosa, às quais nós precisamos do conhecimento das Escrituras para estarmos alertas e nunca esquecermos que, por natureza, nós somos maus, permaneceremos maus e vamos terminar nossa vida mal, vamos ser melhorados pela obra da santificação que o Espírito Santo está fazendo.
Não podemos nos conformar com as nossas debilidades, fraquezas. Não podemos cruzar os braços e dar uma de Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou ser sempre assim, é Deus que faz a obra. Nós precisamos lembrar que nós arrumamos um trabalho quando nos convertemos. E segundo, que entramos numa guerra. E a glória de Deus é o fim dessa guerra. Então, nesse sentido, nós devemos nos esforçar, nós devemos arregaçar as nossas mangas e lutar. Então, aqui no Salmo 1, ele vai apresentar o salmista. Tanto que alguns intérpretes eles têm tido dificuldade, se generalizam a primeira frase ou trazem a ideia de que está na mente do salmista uma pessoa específica. Porque ele não usa o termo plural, bem-aventurados os homens. Como é comum nas bem-aventuranças que Jesus cita em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados são, bem-aventurados são, bem-aventurados são, bem-aventurados são. Então, quando Jesus fala do homem verdadeiramente feliz, ele engloba um pacote no qual está contido todos aqueles que revelam em sua vida a experiência que é citada na bem-aventurança. Aqueles que foram convencidos da sua miséria espiritual e do seu pecado, foram compungidos e levados a um genuíno arrependimento e entregaram sua vida de verdade a Jesus Cristo, em confiança, em fé e submissão. E aí, pela obra do Espírito Santo, as outras virtudes vão acompanhar e vão ser adicionadas ao seu viver diário. Então aqui é a mesma coisa. Ele vai falar do homem que é verdadeiramente feliz. E ele, para explicar o motivo dessa felicidade, ele vai tentar alertar os homens do perigo que eles correm de serem arrastados para longe dessa felicidade. Então nós vivemos o tempo todo sendo tentados a nos afastar da única coisa que de verdade pode trazer felicidade plena para nós. É a única coisa que pode de verdade preencher a nossa vida, preencher a nossa alma. Lembre-se que o único que pode trazer paz para a alma é Jesus Cristo. Nada satisfaz a alma. Nada consegue trazer tranquilidade à alma. Nada pode trazer completude aos anseios da alma, a não ser Jesus Cristo. Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem vier a mim vai encontrar descanso para as suas almas. Ou ele diz: encontrará descanso para as vossas almas. Então, nesse sentido, nada que nós possamos possuir, conquistar ou estabelecer nessa vida vai trazer descanso para a nossa alma. Aliás, se de verdade a esperança da nossa alma estiver nas coisas dessa vida como fonte de saciedade, como fonte de plenitude, como fonte de satisfação, nós vamos viver uma vida bastante atribulada. Paulo chega a dizer que quem faz isso está no meio e faz parte daquele grupo dos mais miseráveis dos homens. Porque satisfação plena, alegria plena, esperança plena, paz plena, nós só encontramos em Jesus Cristo, na sua palavra e nas promessas da parte dele que elas fazem para nós, que não vão cair, vai passar os céus e a terra, mas as suas promessas estarão estabelecidas. Então, a primeira coisa que ele já introduz o Salmo é dizendo como deve ser esse homem que se apresenta diante de Deus para cultuá-lo, né? Esses dias eu estava fazendo um comentário, né? Até os crentes postando lá como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, Zezé de Camargo cantando uma música gospel. E aí eu não me controlo, né? Raíla diz que eu não me controlo, vou lá e já vou para o computador e escrevo o comentário. Mas eu fico assim estarrecido quando eu noto que crentes expressam felicidade por um ímpio estar cantando uma música cuja letra fala de Deus. Alguém que está debaixo da ira do Criador abre a sua boca para dizer que ele foi informado acerca de algumas características desse Deus e da vontade dele, quando ele não quer nada com esse Deus. Ele está correndo perigo. Ele está pedindo para o juiz de toda a terra e de todos os povos simplesmente fulminá-lo. Como é que alguém que não quer nada com Deus pode se dirigir a ele
como se de alguma maneira ele fosse possuidor de algum tipo de espiritualidade que fizesse parte do seu reino. Então é complicado lidar com uma coisa dessa. A nossa expressão de louvor a Deus, de oração, e tudo aquilo que nós fazemos deve ser acompanhada, como Paulo diz na carta aos Filipenses, com um andar segundo a vocação para a qual nós fomos chamados. Então os ímpios estão mortos, e morto não louva. Existe uma parede de separação entre ele e Deus. Então, nesse sentido, nós não deveríamos nos gloriar quando um ímpio pensa que ele está bem na foto diante da justiça do Criador. É necessário que a vida dessa pessoa que se dirige a Deus seja acompanhada com atitudes, não de perfeição, mas atitudes que o impulsione a desejar viver a sua vida, tanto no aspecto pessoal como cultural, de uma maneira que venha agradar a Deus. Então ele começa dizendo que feliz é o homem, verdadeiramente feliz é o homem. A expressão, o sentido é o mesmo que nós temos lá no Sermão do Monte. Então, você quer conhecer uma pessoa verdadeiramente feliz, ou ter uma perspectiva de uma pessoa verdadeiramente feliz no Antigo Testamento, ele diz que feliz ou verdadeiramente feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui é a progressão da queda, não é? Na verdade, o que nós temos aqui são expressões que dizem a mesma coisa, mas que elas intensificam a maneira pela qual um homem é arrastado para longe de Deus. E o interessante aqui é que tudo passa pela mente, gente. Tudo passa pelo conhecimento, ou seja, aquele conhecimento ao qual eu dou ouvidos e transformo ele no guia que estabelecerá os passos que eu vou dar na minha vida. Então você quer ser alguém que vai cultuar a Deus, que vai se devotar à vida de oração, que vai expressar diante dos outros em louvor aquilo que Deus é e tudo mais, então você não deve deixar ser persuadido por esses tipos de ingerências que tentam lhe afastar de Deus. Então ele vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é muito parecido com aquilo que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 2, acerca daqueles que se desviaram da fé. Ele diz, lá no capítulo 2, que eles deveriam tratar com mais diligência as verdades que eles tinham ouvido, para que em tempo algum eles se desviassem delas. Então, a Bíblia é a verdade de Deus, a Bíblia é a autoridade, a Bíblia é a regra de fé e prática da igreja e de cada crente pessoal. É sobre essa verdade que ele deve estabelecer o seu caminho, é sobre os princípios dessa verdade que ele deve estabelecer o curso da sua vida. E os objetivos da sua vida têm que ter como propósito final a glória de Deus e não a satisfação ou felicidade humana. Então, nesse sentido, existe um guia prático da parte de Deus nos mostrando: você quer ser verdadeiramente feliz, o caminho é esse. Por outro lado, nós temos a nossa natureza pecaminosa, por outro lado, nós temos o curso desse mundo e ainda temos o diabo com os seus aliados trabalhando para dizer para a gente: olha, eu tenho um caminho melhor para você. É aquela mesma mentira do Éden. Deus disse que você se comesse do fruto, você vai morrer. Não é bem assim não. Olha, eu sou mais inteligente que Deus. Eu tenho um caminho melhor para você que vai trazer mais felicidade para você do que ficar aprisionado nessa coisa aqui de, como dissemos ontem lá em Sombrio, de verdade absoluta de Deus. Então, se por uma hora ele vai dizer o que eu e você temos que fazer, por outro lado ele já nos alerta: olha, para fazer aquilo que você tem que fazer, isso, constituir você como homem de verdade feliz, você vai ser o tempo todo tentado a mudar o seu caminho, a sair do trilho, a se desviar para a direita e para a esquerda em algum curso da sua vida, com promessas de felicidade que não vão poder satisfazer você. Então aqui alguns intérpretes dizem que aqui estão os estágios de afastamento de Deus. Alguém me aponta outro caminho de felicidade,
Se ele aponta outro caminho, eu julgo pela palavra de Deus, não é esse o caminho que a palavra de Deus diz, então eu automaticamente já largo aquele caminho que me foi apresentado e continuo no caminho que a palavra de Deus diz. Mas alguns gostam de cutucar a onça com vara curta. E eles começam a questionar se de verdade aquele caminho não poderia proporcionar a ele felicidade também. E aí já não é mais uma questão de ouvir. Ele já para ficar observando se de verdade as coisas são assim. É muito parecido com aquela história dos filhos de crentes, né? Que na sua juventude, adolescência para a juventude, tinha aquela crise, eu vivi sempre na igreja, não experimentei nada do mundo, então, olha, eu não tenho nem testemunho para contar, porque na cabeça deles tem que fazer coisa ruim na vida para o testemunho ser bom. Eu me lembro da Tuane, né? A Tuane vivia essa crise, né? Eu pedi para ela contar o testemunho dela no culto. Ela veio, mas pastor, eu sempre fui uma moça bem comportada, nunca bebi, nunca fui para essas festas aí, nunca fiz farra nem nada. Aos olhos da minha família toda, eu sou uma pessoa boa. Eu disse, isso aqui é testemunho bom. Porque o drogado, todo mundo diz, esse aí precisa ir para a igreja. O ladrão, todo mundo diz, esse aí precisa de Jesus Cristo e precisa ir para a igreja. O adúltero, ou seja lá o que for, todo mundo diz, olha, você precisa de Jesus Cristo, mas aquela ali não, aquela ali é boa. Então aquela ali, quando vem aqui na frente e diz, olha, eu sou uma pecadora e eu descobri que eu preciso de Cristo, isso é um testemunho bom. Isso é o que eu considero um testemunho impactante. Porque o problema da necessidade do ser humano de Cristo não são as drogas, não é o adultério, isso é a causa do problema maior. O problema do ser humano com Deus é o pecado. E ainda que uma pessoa pareça boa aos olhos do mundo, ela é pecadora e precisa de Jesus Cristo. Então, quando uma dessa vem, é uma bomba. Porque ela simplesmente demonstra que a necessidade de Cristo está sobre cada um. Então, nesse sentido, nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que a possibilidade de alguma coisa que nos é dita, algum caminho apontado contrário ao de Deus, vai proporcionar a mesma coisa que o de Deus. Nós não devemos permitir que esse tipo de pensamento venha sobre a nossa mente. Porque a partir do momento em que ele se instaurar, nós não vamos só ouvir, não vamos nos parar para ver, nós vamos nos tornar parte desse caminho mau. E aí a progressão. Bem-aventurado é o que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A partir do momento em que eu aceitei que um ensinamento contrário à verdade de Deus, no que diz respeito à experiência da satisfação plena da minha natureza, da minha vida, é verdade, então eu me torno um escarnecedor. Eu vou me tornar alguém cuja vida agora vai ser vivida numa direção contrária à verdade de Deus. E aí, se a minha vida toma esse rumo, eu não vou poder ser esse adorador no sentido litúrgico que a palavra de Deus diz que eu devo ser. Então ele diz que eu não devo dar ouvidos a conselhos que tentam me colocar num caminho contrário ou tentam me prometer o que Deus promete fazendo uma coisa contrária ao que ele diz. Não posso dar ouvidos a esse tipo de conversa. Não posso simplesmente ficar parado meditando para ver se as coisas são ou não são assim. Porque a palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Ela é a verdade. Não importa o que o mundo diga, a palavra de Deus é a verdade. E de maneira alguma eu devo me fazer parte de um meio que a palavra de Deus é deixada de lado e as pessoas buscam a realização da sua vida por caminhos que não condizem com aquilo que Deus estabeleceu. Então ele alerta, o homem, para ser feliz, primeiro ele tem que colocar essa realidade para longe dele. E depois ele vai dizer como esse homem vai experimentar a verdadeira felicidade. Então, tudo que diz respeito à vida pecaminosa que lhe é apresentada como motivo de felicidade, ele deixa de lado e ele diz, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Um homem verdadeiramente feliz é aquele que tem a sua alegria depositada na revelação de quem Deus é, da sua vontade, daquilo que ele
tem como promessa é a maneira como ele gerencia o curso dessa vida. Então ele tem prazer na palavra de Deus. E aí ele diz que nessa palavra, aqui a lei, esse termo foi escrito no Antigo Testamento, então a lei do Senhor era o Antigo Testamento, mais alguns livros históricos e alguns profetas que já haviam começado a surgir. Ainda não havia o Antigo Testamento completo aqui, mas ele olha para a vontade de Deus revelada na lei de Moisés, que nós acabamos de ler na leitura bíblica, desde Gênesis até Deuteronômio, e ele diz que é nessa vontade de Deus revelada que ele tem todo o prazer da sua alma. E porque a palavra de Deus é o seu prazer maior, na sua lei eu medito de dia e de noite. E aqui entra o nosso problema com leitura bíblica sequencial. Por que eu não consigo fazer a leitura bíblica sequencial das Escrituras? Porque eu não consigo, simplesmente porque a palavra de Deus não é o meu prazer. E eu preciso orar a Deus pedindo: Deus, tira essas trevas do meu coração. Tira. Não existe nada mais valioso. Não existe tesouro maior nesse mundo do que a palavra de Deus. Não existe. Não existe nada que possamos fazer que seja comparado ao valor da palavra de Deus. Não existe nada que possamos conquistar que possa ser comparado às promessas que a palavra de Deus nos dá acerca da relação com Deus e da bênção redentiva de Deus para com a nossa vida. Então, nesse sentido, conhecer a vontade de Deus deve ser o bem maior da minha alma. E ele vai usar aquela expressão que foi dita para Josué lá no capítulo 1, né? Medita nela de dia e de noite. A ideia aqui é que por todo o tempo, a palavra de Deus que está na minha mente, no meu coração, ela vai ser trazida à minha mente e eu vou pensar nela e depois a palavra de Deus vai ser trazida e durante todo o meu dia e todo o curso da minha vida, a palavra de Deus vai estar sempre na minha mente e no meu coração. Como Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 8 ao 10, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e essa é a palavra de fé que pregamos. Por ser a coisa que traz mais prazer à nossa alma, nós nos devotamos a meditar nela de dia e de noite. E se fazemos isso, iremos receber os benefícios ou as promessas da própria palavra para aqueles que assim vivem. Então, ler a palavra de Deus e meditar continuamente nela traz benefícios para a nossa vida. E esses benefícios são revelados tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Aqui ele vai dizer que se eu não ando segundo o conselho dos ímpios, nem me detenho na roda no caminho dos pecadores, e nem me assento na roda dos escarnecedores, antes eu tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei eu medito, e aqui é meditar, aqui é uma região agrícola, vocês já viram um boi comendo uma vaca, não é? Eles ruminam. Então, o que é que ele faz? Ele pega o capim, mastiga, mastiga, mastiga e engole. Daqui a pouco põe para fora de novo, mastiga, 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 mastiga e engole. E depois põe para fora de novo, mastiga, mastiga, mastiga e engole. Então, a expressão meditar é essa. O tempo todo você está trazendo à sua memória as verdades da palavra de Deus, porque é o prazer maior da sua alma. Ela revela quem Deus é. Ela revela o que Ele faz, o que Ele fez. Ela revela o que Ele quer e ela revela o seu plano maravilhoso para aqueles que creem na sua palavra no final de tudo. Então ele diz que para aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite, ele vai dizer que ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui nós temos, em parte, a expressão da lei, principalmente no que diz respeito àquele concerto que o povo de Israel fez com Deus, lá no Monte Gerizim em Ebal, que está registrado no capítulo 15 e 28 de Deuteronômio, das bênçãos e maldições. Então era causa e efeito. Se o povo de Israel obedecesse a Deus, Deus abençoaria, manteria ele na terra, ele iria prosperar, iria manter os seus inimigos longe. Se eles desobedecessem, viraram as costas para Deus, Deus iria amaldiçoar, iria puni-los, iria colocar os seus inimigos, ele ia ser com os inimigos de Israel, iria subjugar, iria maltratar, iria fazer o povo de Israel sofrer. Então, quer ser um abençoado no Antigo Testamento, obedeça a lei de Deus.
No Novo Testamento, a ênfase aqui, no Novo Testamento, está na transformação de caráter que o contato contínuo com a palavra produz. Então não existe nada que possa ser usado para transformar a nossa vida, que possa substituir a palavra de Deus. Nada vai transformar. Nada. A palavra de Deus é um instrumento que o Espírito Santo usa aplicando ao nosso coração para transformar a nossa vida. Desde a oração de Jesus em João 17:17, quando ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Desde as palavras de Paulo em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, quando ele diz: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não assumam a forma desse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a meditação contínua na palavra vai a seu tempo, da mesma maneira que uma árvore nutrida vai produzir os seus frutos no seu devido tempo, essa mesma palavra irá produzir na nossa vida, no tempo determinado por Deus, os frutos para qual ela foi enviada. Então não é uma coisa automática. Tá bom, pastor, essa semana eu vou começar a ler a Bíblia e eu quero ver na segunda-feira, amanhã, vou começar hoje o que Deus fez com a palavra dele na minha vida. Isso não é assim. É uma questão de caminhada. A árvore, ela receberia os nutrientes e receberia a água que precisaria durante todo o período da sua existência, a fim de que, colheita após colheita, ela pudesse produzir os frutos. Então, o investimento aqui vai produzir fruto aqui. Da mesma maneira, é a palavra de Deus. Meu apego, o meu prazer e a minha meditação nela vai produzir no tempo determinado o fruto. Agora, se eu não sigo esse caminho, se na lei de Deus não está o meu prazer, nem na sua lei eu medito e eu não estou nem aí para aquilo que a palavra de Deus diz, então eu não estou incluído nessa turma de feliz aqui. Eu estou incluído no verso 4. Ele diz aqui: não são assim os ímpios. Aqui a gente tem uma definição de ímpio bem simples, né? As pessoas não gostam muito, e a gente teve trabalhando essa questão do politicamente correto e palavras ofensivas, né? Só que membro de igreja não pode ser politicamente correto. Porque os politicamente corretos não acreditam que existe uma verdade absoluta, ao qual todo ser humano desse mundo vai ter que se submeter e vai ter que prestar conta a elas. Nós acreditamos. E é essa verdade absoluta que a gente tem que pregar, não nos importando com o tipo de reação que os ouvintes vão ter. Porque se Deus alcança, Ele nos ama. Se não alcança, eles vão pegar em pedra para nos apedrejar. Então, nesse sentido, uma pessoa que não tem o seu prazer na lei do Senhor e não medita na sua palavra de dia e de noite, o salmista diz que ela é um ímpio. E se por um lado a palavra de Deus vai fazer aquele que medita dela e tem prazer nele prosperar no seu caminho, por outro lado, a ausência de prazer na palavra de Deus demonstra a real condição em que essa pessoa se encontra. Ele diz: mas são semelhantes à moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, ele pega esse episódio e pega essa falta de alegria verdadeira que é expressa no prazer da lei do Senhor e na meditação da sua lei diariamente, e diz que essas pessoas não possuidoras dessa virtude, o que aguarda ela no final da caminhada é o juízo, é a prestação de contas com o Criador. Essa palavra que elas rejeitaram será o instrumento pelo qual elas serão condenadas no final do caminho. E ele termina o Salmo dizendo: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E aqui, gente, conhecer não é apenas saber. Conhecimento aqui é aquele conhecimento adquirido a partir de uma vida em comum. Então, nesse sentido, o conhecimento de Deus deve-se ao fato da sua presença, do seu cuidado, da sua proteção, do seu amor devotado, da aplicação das suas promessas feitas. Então, aquele que
é verdadeiramente feliz e tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, ele tem a consciência de que ele não vive nesse mundo só, e ele jamais caminhará nesse mundo só, e até o final da sua jornada ele terá a companhia do Deus que o criou e o salvou com ele. Então ele vai chegar lá, não porque ele é melhor que o ímpio, mas porque o Deus que o alcançou é aquele que o vai acompanhá-lo até o dia dele ser entregue perfeito ao seu reino. E isso está de acordo com os ensinos do Novo Testamento. Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo enviou o seu Espírito para habitar em nós, para nos auxiliar nas nossas fraquezas e pelo processo de santificação nos transformar de degrau em degrau, de glória em glória, a fim de nos entregar perfeitos lá. Então nós conhecemos a Deus, porque vivemos com Ele, caminhamos com Ele, somos conduzidos por Ele, somos transformados por Ele e sabemos que no fim da nossa jornada vamos ser entregues perfeitos ao seu reino por Ele. O justo é assim, e o justo, ele tem prazer na lei do Senhor. O justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque isso é que vai capacitá-lo a não ser enganado pelo conselho ímpio, a não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Porque se a palavra de Deus não é a referência, se a palavra de Deus não é o critério de julgamento, nós não vamos saber discernir a vontade de Deus e a vontade do mundo. Então, nessa manhã, quando pensamos em sermos pessoas que estamos batendo na porta de Deus, nós precisamos nos olhar nesse espelho. Alguém pode dizer, pastor, mas a relação é pela graça, é pela fé. Mas é uma graça e uma fé que transforma, que santifica, que nos torna parecidos com Jesus Cristo e nos liberta do curso desse mundo. Nos liberta. Então nós precisamos pensar nisso. Vamos bater na porta de Deus, pelo menos agora em primeira instância por mais 12 semanas. Então vamos pedir a Deus, Deus, nos faz expressar na nossa vida essa verdade aqui. Que nós sejamos felizes, porque temos prazer na Tua palavra. E nessa palavra nós meditamos de dia e de noite. Por isso, curva a sua cabeça. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que seja conosco.